Saudações, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês. Iniciando esse terceiro áudio do tema da formação que nós estamos dando, que é pregação querigma, anúncio do Evangelho. Bom, no áudio anterior eu falei da exortação da igreja, da exortação apostólica, em que o Papa Francisco nos exorta da pregação querigmática, ele fala sobre essa questão do querigma. Falei também de um pouco como é a aplicação do querigma, né, nas nossas pregações na RCC. Tá? E agora eu vou estar falando dos exemplos de como o querigma foi usado nos anúncios dos apóstolos. Né? E também vou finalizar com o exemplo maior que vem de Jesus, do próprio Jesus, né? O Verbo de Deus que se fez carne. Então, eu pego aqui agora, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 14, nós vamos ver o discurso de Pedro. Né? Então aqui a gente vai ver algumas características do querigma. Tá? Então no versículo 14 vai dizer assim: Pedro, então pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte lhes disse. Então aqui ele inicia o discurso dele, né, nesse versículo 14, e a palavra vai dizer que ele de pé, em companhia dos 11, falando para uma multidão, com voz forte, lhes disse. Esse voz forte é uma característica do querigma. Anunciar, né, com voz forte significa passar confiabilidade, segurança para aquele que é o anúncio a que está sendo dado. Né? Naquele tempo, não tinha os recursos que nós temos hoje, nós sabemos disso. Hoje nós temos aí o microfone, amplificadores, caixa de som, que faz com que amplie toda a nossa voz. Veja, naquela época, Pedro estava falando ali para uma multidão, tanto que no final desse discurso, fala que se elevou-se a mais de 3.000 pessoas. Então imagina-se quantas pessoas estavam ali naquele lugar, que presenciaram aquele fato de Pentecostes, né? E eles ficaram sem saber o que estava acontecendo. Pedro anuncia o querigma, começa com esse voz forte falando para as pessoas. Mas não quer dizer que quando nós vamos pregar, com os recursos hoje que nós temos, nós não precisamos gritar para poder passar essa confiabilidade. Porque o gritar, nós sabemos que às vezes vai trazer um ranço, né? Vai fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis. E aí entra a questão da técnica, que nós aprendemos isso em verbalização, que existem as entonações de voz. E essa entonação de voz, muitas vezes falar forte, é exatamente para firmar uma frase, uma palavra, mas depois a gente baixa novamente o tom de voz, né, para que fique agradável às pessoas. Isso são técnicas que são colocadas para poder pregar. Mas nós não precisamos fazer uma pregação que é gritada. Não sei se você já teve a oportunidade eu não falo nem oportunidade, mas desprazer de ouvir alguém pregando, gritando o tempo inteiro, né? Causa realmente um desconforto na gente, que a vontade que dá é de ir embora. Então, o anúncio não fica bem feito, né? Pelo contrário, ele causa um efeito contrário. Então aqui Pedro começa falando em voz forte. Então esse falar em voz forte faz parte do querigma, exatamente para poder passar essa confiabilidade às pessoas. Né? E continuando aqui, ele vai falando do que aconteceu naquele momento e ele usa então da palavra. Então a pregação do querigma, né? Mais do que nunca usar a palavra, aquilo que eu falei no áudio anterior, né? É ela que vai fazer, é ela que vai causar o efeito no coração das pessoas. Então ele fala aqui nesse momento da profecia do profeta Joel. E ele chama a atenção, né, dos israelitas. Ouve estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho. Veja aqui, ele usou a palavra e depois anuncia o querigma, que é quem? Jesus. Deus, né, o nosso Senhor, ele vai e fala, né, com essa voz firme, anuncia. Depois ele novamente ele usa a palavra que está lá, né, nos Salmos, Salmo 15, né, do versículo 8 a 11. Então mostrando aqui exatamente que ele era conhecedor da palavra.
Nós, como pregamos o querigma, nós apresentamos a palavra e nós precisamos, exatamente nesse anúncio, anunciar Jesus Cristo, mas veja que precisa de um conteúdo, que é a palavra. Volto sempre a frisar isso. Tá? E ele fala de como, né, aconteceu e do que estava acontecendo, o que precisava acontecer então no coração das pessoas. Né? Então ele encerra aqui depois no versículo 36 dizendo assim: que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Veja, ele lança a palavra, né? Ele lança a palavra e o querigma, ele precisa causar este efeito. Veja que depois no versículo 37 começa a falar sobre as conversões, logo após o anúncio da palavra. Ao ouvir estas coisas, ficaram compungidos no íntimo de coração e indagaram de Pedro e aos demais apóstolos que devemos fazer, irmãos. Então, o querigma, o anúncio, ele precisa causar efeito de forma com que as pessoas possam dar ouvidos e questionar-se a si mesmo, né, de como era preciso fazer também para ter esse dom da graça do Espírito Santo, o dom da graça do Senhor, da presença de Deus na nossa vida, né? Então aqui fica claro nesse exemplo, né, do discurso de São Pedro, do querigma, tá? E se você for olhar aqui esse discurso, se você for ler essa passagem aqui, você não leva nem 2 minutos para ler. Então, imaginemos que esse discurso aqui tenha durado aí de 6 a 8 minutos, no máximo 10 minutos. Veja que a pregação ela foi é, de uma forma assim aplicada, né, com essa confiabilidade. Ela foi aplicada concatenada. O que isso quer dizer? Que ela teve coerência, né, e o objetivo realmente de poder anunciar a Jesus Cristo, que é o que precisa, né, uma pregação querigmática. E foi, como dizem, né, assim, um ditado, rápido e rasteiro. Né? Como uma pregação ela precisa ser rápida, rasteira e mostrar essa confiabilidade e anunciar e deixar, lança a palavra e deixa que a palavra então possa germinar nos corações das pessoas. Né? Como o próprio Jesus Cristo nos ensina lá da parábola do bom semeador. Né? Então é isso, é o exemplo, né, que nós temos aí dos apóstolos, peguei esse exemplo. Tá? E agora, falando do exemplo do próprio Jesus Cristo. E nesse exemplo, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: o poder que tem o querigma de mexer com a gente. É como se Jesus fizesse na nossa vida uma bagunça. É estranho às vezes ouvir isso, né? Como assim, Braz? Fazer uma bagunça? É preciso bagunçar para poder arrumar. O exemplo é quando nós vamos fazer uma faxina na nossa casa. A gente não faz uma bagunça para depois arrumar. Nós pegamos as cadeiras, colocamos de perna para cima, em cima da mesa. Nós pegamos ali o tapete, enrolamos, colocamos em cima do sofá. Nós pegamos aqueles livros que estão na estante, a gente tira tudo, coloca em um lugar. Nós pegamos os enfeites que estão em cima das prateleiras também e tiramos para lá para poder limpar, não é assim? E quem chega muitas vezes olha que, mas que bagunça, né, que está a casa. Mas está bagunçado para poder arrumar. Então, o que o Evangelho faz, aquilo que o querigma faz na nossa vida, é essa bagunça para poder arrumar. E aí eu explico, né, usando o que está lá no Evangelho de São João, né, no capítulo 8, ali de 1 a 11, onde vai falar sobre aquela passagem da mulher adúltera. Né? Você já deve ter lido muito também essa passagem. Eu começo aqui falando, né, sobre essa parte onde que Jesus, você vai ver, né, que ele cria essa bagunça na vida né, na vida das pessoas ali. Todos eles, vamos pegar todos os personagens. Então eu vou ler aqui. Dirigia-se Jesus para o Monte das Oliveiras, e ao romper da manhã voltou ao templo, e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os israelitas, não, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério.
Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntaram isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém condenou? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Veja, quando aqueles homens, né, trouxeram os fariseus, os escribas ali, eles trouxeram aquela mulher em adultério, eles queriam, com o seu gesto, né, querer falar que eles estavam certos. E mais ainda, eles queriam colocar Jesus à prova. Né? Ali naquele momento, eles esperavam talvez de Jesus duas respostas. Né? Uma, se Jesus concordasse com ele, né? Não, então vamos apedrejá-la mesmo, porque ela cometeu isso e está na lei de Moisés, vamos cumprir a lei. Né? Eles poderiam então falar para Jesus: e aonde fica a misericórdia que você ensina? Aonde é que fica esses ensinamentos que você fala de Deus, do Pai? Né? Então, se for usar a lei dessa forma, aonde que fica a misericórdia que você tanto fala? Porém, se Jesus então falasse: não, vamos ter misericórdia dela, vamos desculpar isso aí, vamos deixar como está e vamos dar mais uma chance para ela, eles poderiam acusar então Jesus de não ser cumpridor da lei. Né? Então eles queriam colocar Jesus à prova. No entanto, Jesus então faz essa bagunça que eu falo para vocês. Nesse momento ele lança, né, essa famosa frase que muitas pessoas até às vezes deturpam, né, de dizer que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que acontece? Cada um deles entrou dentro de si, né, e viram que foi feita uma bagunça naquilo que eles pensavam, naquilo que eles achavam, né? Mas, como disse a palavra, um por um, começando pelos mais idosos, né, até os mais novos, foram se retirando um ao outro. Por quê? Porque pensaram naquilo que estavam fazendo e que eles mesmos, né, são pecadores e que eles não poderiam julgar daquela forma. Né? Então, todos eles foram deixando um após o outro. Entrou para dentro de si. É o que a palavra, quando ela é lançada, ela faz com que nós entramos para dentro de nós. Vemos que essa bagunça, né, que Jesus fez agora nesse momento com essa palavra é para arrumar. É uma bagunça boa, né, que é uma bagunça para arrumar depois, para ficar limpo, para ficar bom, para ficar organizado, né, a nossa vida. E então aquela mulher, quando vê todos indo embora, né, Jesus questiona ela e cadê os que te condenavam? Não ficou ninguém? E ela responde, né, ninguém, Senhor. E Jesus então vira para ela e fala assim: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então, aquela mulher também achava que a maneira a qual ela estava vivendo estava tudo bem, estava tudo normal, estava arrumado, né? Não precisava de fazer nada. Tanto que ela foi pega naquele momento, então ela não pensava sobre isso. Mas precisou dela passar por essa vergonha, precisou para ela passar por aquela situação, precisou, né, dela ver a misericórdia de Deus, a palavra de Deus, que fez essa bagunça na vida dela e que naquele momento em que Jesus fala, vá e não tornes a pecar, com certeza essa mudança de vida aconteceu a partir realmente dessa bagunça boa para vir e arrumar. Eu não sei se você me entendeu, meu irmão, mas é isso que o querigma faz, aplicado da forma correta, concatenada, com voz firme, voz forte, com segurança, com confiabilidade, exatamente daquilo que você vive, você vai pregar a verdade. Entendeu, meu irmão?
Isso é o querigma, tá? Vai fazer com que as pessoas tenham essa transformação de vida. E a palavra, quando ela é lançada, ela cria então essa bagunça boa, volta a falar, né, na vida da pessoa, para que entre talvez nessa desordem dentro de nós, essa confluência, essa situação assim, de conflito conosco mesmo, né? Porque talvez o nosso maior inimigo somos nós mesmos, e faz com que a gente pense, não, eu preciso obedecer à voz do Senhor, eu preciso obedecer à palavra, eu preciso obedecer isso que o Senhor está colocando no meu coração. Daí brota o amor, daí brota, né, uma vida nova, uma transformação, e pessoas realmente são resgatadas em nome de Jesus. Amém? Então eu encerro aqui, nesse momento, esses 3 áudios. No começo eu falei que seria 4, mas não vai ter necessidade. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Espero que realmente tenha sido de um bom proveito. Que Deus abençoe a todos vocês, as nossas famílias, né, e que nós possamos seguir juntos. E conto com vocês aí, meus irmãos dessa diocese, para anunciarmos o querigma. Deus abençoe.